Olá, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. É isso aí. Hoje vamos mergulhar em um livro. Que Leitura obrigatória para qualquer advogado, né? é verdade. Que busca se destacar. Com certeza. Influência. A Psicologia da Persuasão, Isso. do Robert Cialdini. Hum. Imagina, você está no tribunal, É. apresentando um caso complexo, Uhum. ou negociando um acordo crucial para o seu cliente. Aham. Dominar a arte da persuasão pode ser a chave para o seu sucesso. Sem dúvida. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. É isso aí. Dominar essa arte da persuasão pode fazer toda a diferença na carreira de um advogado. Aham. Cialdini, nesse livro, né, ele nos guia por um mapa fascinante da mente humana, revelando os gatilhos mentais que influenciam as nossas decisões e, mais importante, como usar esse conhecimento de forma ética para construir argumentos mais eficazes, fortalecer a relação com os clientes e, claro, alcançar resultados mais favoráveis. O Cialdini faz isso de forma brilhante, né? Sim, apresentando 6 princípios básicos da persuasão. Isso. Vamos começar com o primeiro. A reciprocidade. O que exatamente significa esse princípio e como ele se aplica ao universo jurídico. A reciprocidade, em essência, é a tendência humana, né, de retribuir favores. É algo intrínseco à nossa natureza, um instinto quase automático de devolver gentilezas, favores e concessões. Pense, por exemplo, em como a gente se sente compelido a comprar algo de alguém que Sim. nos deu um brinde, mesmo que a gente não precisasse daquele produto. Verdade. Aquele famoso fica à vontade para experimentar, né? Nos coloca numa espécie de débito psicológico. É isso. A gente se sente quase obrigado, né? É. A retribuir de alguma forma. E como os advogados podem usar essa poderosa força a seu favor. Em diversas situações. Imagina um advogado negociando um acordo com a parte contrária. Ao oferecer uma concessão inicial, mesmo que pequena, Ele aciona o gatilho da reciprocidade, aumentando a probabilidade Sim. da outra parte se sentir compelida a retribuir de alguma forma, Ah. o que pode conduzir a um acordo mais vantajoso. entendi? É como se a gentileza estratégica abrisse portas para colaboração, né? Gerando um ciclo positivo de concessões mútuas. Exatamente. E já que estamos falando em ações e reações, É. o segundo princípio de Cialdini é o compromisso e coerência. Isso. Como esse princípio se manifesta no dia a dia de um advogado. As pessoas têm uma necessidade intrínseca de serem coerentes com as suas ações, palavras e decisões passadas. Uma vez que elas se comprometem com algo, mesmo que pequeno, Sim. tendem a se manter fiéis a essa decisão para preservar a sua imagem de coerência, tanto para si mesmas quanto para os outros. Faz sentido. É como se cada pequeno compromisso fosse um passo em uma determinada direção. E mudar de rumo repentinamente geraria uma espécie de dissonância cognitiva. E como os advogados podem usar esse princípio a seu favor? Um exemplo prático seria na construção de um relacionamento com um novo cliente. Em vez de apresentar logo de cara um contrato complexo, Sim. o advogado pode iniciar com um pequeno pedido, como solicitar um feedback sobre um artigo jurídico ou pedir que o cliente preencha um breve questionário. Ao concordar com esse pequeno pedido, o cliente inicia um processo de comprometimento Sim. que o torna mais receptivo às solicitações subsequentes, Ah, como, por exemplo, a assinatura de um contrato. Interessante. É como plantar uma semente de confiança e colaboração, né? Que com o tempo floresce em um relacionamento mais sólido. Exatamente. Agora, vamos ao terceiro princípio. Prova social. O que Cialdini nos ensina sobre essa força invisível que molda nossas decisões? A prova social explora a tendência humana de seguir a multidão. Quando a gente está incerto sobre qual caminho tomar, a gente observa o comportamento de outras pessoas, especialmente aquelas que a gente considera semelhantes a gente, para nos guiar, né? Certo. Se muitas pessoas estão fazendo algo, automaticamente a gente atribui valor e credibilidade àquela ação. É aquele velho ditado, né? Onde há fumaça, fogo. É Se isso. tanta gente está fazendo, deve ser bom, certo? É. E como os advogados podem usar a prova social de forma estratégica? A prova social é uma ferramenta poderosa para construir reputação e credibilidade no meio jurídico, né? Sim. Depoimentos de clientes satisfeitos, menções em veículos de mídia respeitados, Uhum. prêmios e reconhecimentos conquistados. Sim.
Tudo isso contribui para criar uma imagem de profissionalismo e competência. Imagina um cliente em potencial pesquisando por advogado online. Ao se deparar com um perfil repleto de recomendações positivas de outros clientes, a chance de fechar negócio aumenta consideravelmente. É como se a aprovação dos outros validasse a qualidade do seu trabalho, né? Isso. Transmitindo confiança para potenciais clientes. Exatamente. E por falar em confiança, chegamos ao quarto princípio de Cialdini. A autoridade. Como esse princípio se aplica ao universo jurídico? A autoridade exerce um fascínio quase irresistível sobre nós, né? Desde a infância a gente é ensinado a respeitar e obedecer figuras de autoridade, como pais, professores, médicos, advogados. Advogados. Um advogado que se apresenta como uma autoridade na sua área de atuação, com conhecimento profundo da lei, experiência comprovada em casos complexos e postura profissional impecável, inspira confiança e respeito, aumentando seu poder de persuasão. Mas como construir essa imagem de autoridade sem soar arrogante ou pretensioso? Afinal, ninguém gosta de sabe tudo, né? É verdade. A chave para construir a autoridade de forma autêntica reside no equilíbrio entre demonstrar expertise e cultivar humildade. É importante destacar suas qualificações, experiência em casos relevantes, participação em eventos e publicações do meio jurídico, mas sempre de forma natural, sem ostentação. Certo. A autoridade genuína se constrói com base em conhecimento sólido, ética profissional e respeito pelo cliente. Entendi. É como dizer, eu sei o que eu estou fazendo, estou aqui para te ajudar da melhor forma possível. E já que falamos em ajudar o cliente, chegamos ao quinto princípio de Cialdini, afinidade. Como esse princípio pode ser um diferencial na advocacia? A afinidade, em essência, é a arte de criar conexões genuínas. As pessoas tendem a se conectar com quem elas gostam, com quem se identificam, com quem se sentem à vontade. Na advocacia, construir uma relação de afinidade com o cliente é essencial para gerar confiança, empatia e colaboração. E como um advogado pode, na prática, cultivar essa afinidade com o cliente? A escuta atenta e empática é fundamental, né? Demonstrar interesse genuíno pela história do cliente, suas necessidades, seus medos e expectativas, que um elo de confiança e respeito mútuo. Encontrar pontos em comum, seja um hobby, uma experiência de vida ou valores compartilhados, também contribui para fortalecer essa conexão. A afinidade cultivada com sinceridade e respeito transforma o advogado em um aliado, um conselheiro, alguém em quem o cliente pode confiar de verdade. É como aquele velho ditado, né? Gente que gosta de gente se conecta de forma natural, criando uma base sólida para colaboração. E para finalizarmos a primeira parte do nosso deep dive nos princípios de Cialdini, vamos ao sexto e último princípio. A escassez. Como esse princípio, tão presente no mundo do marketing, se aplica ao universo jurídico? A escassez explora o nosso medo de perder algo valioso, né? Quando a gente acredita que algo é raro, limitado ou difícil de obter, automaticamente a gente atribui mais valor a ele. Na advocacia, o princípio da escassez pode ser usado de forma ética, para destacar o valor dos seus serviços e a importância de uma tomada de decisão rápida e assertiva por parte do cliente. Poderíamos dar um exemplo prático de como a escassez pode ser utilizada em um contexto jurídico? Com certeza. Imagina que você, como advogado, está negociando um acordo para um cliente. Em vez de simplesmente apresentar os termos do acordo, você pode enfatizar a oportunidade única que aquele acordo representa, destacando que a oferta tem um prazo limitado. E que, se o cliente não aproveitar a chance, poderá perder benefícios importantes. Entendi. É como dizer, essa oportunidade é única, não deixe escapar. É isso. Mas é importante ter cuidado para não usar a escassez de forma manipulativa, né? É verdade. Criando falsas sensações de urgência. Com certeza. Certo. Exatamente. A ética é fundamental em qualquer estratégia de persuasão. A escassez, quando utilizada de forma responsável e transparente, serve para destacar o valor real da sua oferta. E a importância de uma decisão oportuna, sem recorrer a táticas enganosas ou manipuladoras. E com isso,
concluímos a primeira parte do nosso Deep Dive. É isso aí. Dos 6 princípios da persuasão de Robert Cialdini. Na próxima parte, vamos explorar exemplos práticos de como aplicar esses princípios no dia a dia da advocacia. Até já. Até já. Bem-vindos de volta ao Deep Dive. Na primeira parte, a gente desvendou os 6 princípios da persuasão do Robert Cialdini. Reciprocidade, compromisso e coerência, prova social, autoridade, afinidade e escassez. E agora vamos mergulhar em exemplos práticos de como esses princípios podem ser utilizados no dia a dia da advocacia, transformando a teoria em ação. Começando pela reciprocidade, como esse princípio pode ser aplicado de forma ética e estratégica em um contexto jurídico. A reciprocidade pode ser uma ferramenta poderosa em diversas situações, desde a negociação de acordos até a construção de relacionamentos com clientes. Imagina, por exemplo, um advogado que está representando um cliente em uma disputa comercial complexa. Em vez de adotar uma postura inflexível, ele pode optar por oferecer uma pequena concessão logo no início das negociações, demonstrando abertura para o diálogo e a busca por um acordo justo. Essa atitude inicial de colaboração, oferecendo algo em primeiro lugar, criaria um ambiente mais propício à reciprocidade, aumentando as chances da outra parte se sentir compelida a retribuir o gesto. Concorda? Exatamente. Ao oferecer algo de valor primeiro, o advogado ele ativa o gatilho mental da reciprocidade, inclinando a balança a seu favor. A outra parte se sente, mesmo que inconsciente, em débito com o advogado, mais propensa a fazer concessões em troca. E a beleza da reciprocidade é que ela não precisa envolver grandes gestos. Às vezes, um simples ato de gentileza, como oferecer um café, compartilhar um material jurídico relevante ou se mostrar disponível para esclarecer dúvidas, pode ser suficiente para gerar um sentimento de gratidão e reciprocidade na outra parte. Pequenas gentilezas estratégicas, grandes resultados. É fascinante como a psicologia humana pode ser utilizada a nosso favor, desde que de forma ética, claro. E já que falamos em construir relacionamentos sólidos com clientes, como o princípio do compromisso e coerência pode ser utilizado nesse processo. O princípio do compromisso e coerência nos ensina que uma vez que uma pessoa toma uma decisão ou assume um compromisso, por menor que seja, ela tende a se comportar de forma coerente com essa decisão inicial, mesmo que posteriormente surjam novas informações ou mudanças de contexto. É como se a mente humana buscasse justificar a si mesma a decisão tomada, mantendo a coerência entre pensamento e ação. É como se cada pequeno compromisso fosse um tijolo na construção de uma imagem de coerência e confiabilidade. E como os advogados podem utilizar esse princípio de forma estratégica para fortalecer o relacionamento com seus clientes. Um exemplo prático seria na fase inicial de um relacionamento com um novo cliente. Em vez de já apresentar um contrato extenso e complexo logo de cara, o que pode gerar resistência, o advogado pode começar com um pequeno pedido, como solicitar que o cliente preencha um formulário com informações básicas ou revise um documento simples. Entendi. Essa estratégia do pé na porta, começando com pequenos compromissos para depois avançar para solicitações mais complexas, explora a tendência humana à coerência, tornando o cliente mais receptivo a cada etapa do relacionamento. Exatamente. Ao concordar com o primeiro pedido, o cliente inicia um processo de comprometimento que o torna mais propenso a aceitar as solicitações subsequentes, sem que isso soe invasivo ou autoritário. É como construir uma escada de confiança, degrau por degrau, até alcançar o topo da relação advogado-cliente. Agora vamos falar sobre a prova social, um princípio que explora a influência do comportamento coletivo em nossas decisões individuais. Como os advogados podem utilizar essa força a seu favor? A prova social é uma ferramenta poderosa para construir reputação e credibilidade no mercado jurídico, especialmente em um mundo cada vez mais digital, onde a opinião pública e a reputação online são cruciais para o sucesso de qualquer profissional. Pense, por exemplo, na importância dos depoimentos de clientes satisfeitos. Sim. Depoimentos autênticos de clientes que tiveram suas expectativas atendidas, seus problemas resolvidos pelo advogado, funcionam como um poderoso imã para atrair novos clientes, transmitindo confiança e credibilidade. É como se a experiência positiva dos outros validasse a qualidade do serviço oferecido. Exatamente. E a prova social vai além dos depoimentos, Menções em veículos de mídia respeitados, prêmios e reconhecimentos recebidos, participação em eventos e congressos relevantes para a sua área de atuação. Tudo isso contribui para consolidar a imagem do advogado como um profissional competente e confiável. É como se a aprovação pública, seja de clientes, da mídia ou de instituições renomadas, funcionasse como um selo de qualidade. Um atestado de excelência que atrai atenção e gera confiança em potenciais clientes. E já que estamos falando em inspirar confiança, vamos ao quarto princípio. A autoridade. Como um advogado pode construir uma imagem de autoridade de forma autêntica e respeitosa? A construção da autoridade não se baseia apenas em títulos e diplomas, mas sim na demonstração de expertise,
conhecimento profundo da lei, experiência em casos complexos e postura profissional impecável. É importante destacar suas qualificações e conquistas, mas sempre de forma natural e sem arrogância. Humildade e competência. Uma combinação poderosa. E como na prática um advogado pode demonstrar sua autoridade de forma a inspirar confiança em seus clientes. Citar jurisprudência e doutrina relevantes para o caso em questão, apresentar dados e estatísticas que sustentem seus argumentos, demonstrar domínio da linguagem jurídica sem cair em jargões técnicos inacessíveis ao cliente. Tudo isso contribui para construir uma imagem de autoridade e conhecimento. Dominar o conhecimento técnico e traduzi-lo em linguagem clara e acessível, eis o segredo. E já que falamos em conectar com o cliente de forma genuína, chegamos ao quinto princípio. A afinidade. Como a afinidade pode ser um diferencial no relacionamento entre advogada e cliente? A afinidade é a base para a construção de relacionamentos autênticos e duradouros. As pessoas tendem a confiar e se conectar com aqueles que elas gostam, com quem se identificam, com quem se sentem à vontade. Na advocacia, construir uma relação de afinidade com o cliente é essencial para gerar confiança, empatia e colaboração. E como um advogado pode, na prática, cultivar essa afinidade com o cliente? A escuta atenta e empática é fundamental. Demonstrar interesse genuíno pela história do cliente, suas necessidades, seus medos e expectativas, cria um elo de confiança e respeito mútuo. Encontrar pontos em comum, seja um hobby, uma experiência de vida ou valores compartilhados, também contribui para fortalecer a conexão. Celebrar as conquistas do cliente, oferecer apoio em momentos difíceis, manter uma comunicação clara e transparente. Tudo isso contribui para transformar a relação advogado-cliente em uma verdadeira parceria. É como se a afinidade abrisse um canal de comunicação mais humano e empático, onde advogado e cliente caminham lado a lado em busca de soluções e resultados positivos. E para finalizarmos a segunda parte do nosso Deep Dive, vamos falar sobre o princípio da escassez. Como esse princípio, tão presente no mundo do marketing, pode ser utilizado de forma ética e estratégica na advocacia. A escassez, quando bem utilizada, não se resume a criar falsas sensações de urgência. Ela pode ser usada de forma sutil e estratégica para destacar o valor dos seus serviços e a importância de tomar decisões oportunas. Imagina, por exemplo, que você, como advogado, está oferecendo um serviço especializado que poucos profissionais dominam. Ou seja, um serviço de nicho com expertise e conhecimento específicos. Exatamente. Ao destacar a exclusividade do seu serviço, o fato de que poucos profissionais possuem a mesma expertise e experiência que você ativa o gatilho mental da escassez, tornando sua oferta mais atraente e desejável. É como dizer, se você precisa de ajuda nessa área específica, sou a pessoa certa para te ajudar e essa oportunidade pode não estar disponível para sempre. Perfeito. E a escassez também pode ser utilizada para gerenciar o tempo de forma mais eficiente. Por exemplo, ao informar ao cliente que você possui um número limitado de vagas disponíveis para novos casos, você demonstra que seu tempo é valioso e que cada cliente recebe atenção individualizada e dedicada. Transmite a mensagem de que cada caso é tratado com exclusividade e cuidado, o que aumenta a percepção de valor do serviço oferecido. Com isso, concluímos a segunda parte do nosso Deep Dive nos 6 princípios da persuasão de Robert Cialdini e como eles podem ser aplicados na prática por advogados. Na próxima parte, vamos explorar algumas estratégias adicionais que Cialdini nos ensina para usar a persuasão de forma ainda mais eficaz. Até lá! Bem-vindos de volta ao Deep Dive. Nas partes anteriores, a gente explorou os 6 princípios da persuasão do Robert Cialdini e como eles podem ser aplicados, no dia a dia da advocacia. E hoje vamos mergulhar em algumas estratégias adicionais que o Cialdini nos ensina para usar a persuasão de forma ainda mais eficaz, indo além dos princípios básicos. Isso, exatamente. O Cialdini, ele nos oferece insights valiosos sobre como a linguagem, o contexto, a forma como a gente estrutura a informação, tudo isso pode influenciar as decisões das pessoas, tornando os nossos argumentos mais persuasivos, mais eficazes. Interessante. A persuasão, como vemos, vai muito além de simplesmente ter bons argumentos, Envolve uma série de elementos que contribuem para a construção de uma comunicação mais eficaz. Quais estratégias adicionais o Cialdini apresenta para a gente aprimorar as nossas habilidades de persuasão? Uma das estratégias mais importantes é a utilização de uma linguagem clara, concisa e persuasiva. O Cialdini, ele mostra pra gente que a forma como a gente se expressa, as palavras que a gente escolhe, o tom de voz que a gente utiliza, tudo isso impacta diretamente na forma como a nossa mensagem é recebida, e interpretada pelo interlocutor. Faz todo sentido. Muitas vezes, sem a gente perceber, a gente utiliza termos técnicos ou jargões jurídicos que o nosso cliente não compreende, o que cria uma barreira na comunicação e dificulta o processo de persuasão. Exatamente. É fundamental a gente utilizar uma linguagem clara, objetiva, acessível ao público que a gente quer alcançar. Afinal, de nada adianta a gente ter os melhores argumentos se eles não forem compreendidos por quem precisa ser persuadido, E além da clareza, é importante a gente utilizar uma linguagem que seja empática, respeitosa, que gere conexão com o interlocutor. Ou seja, falar a língua do cliente,
utilizando termos que ele compreenda, que o façam se sentir à vontade. Como se estivesse conversando com um amigo, um parceiro, né? E além da linguagem, quais outros elementos o Cialdini destaca como importantes para uma comunicação mais persuasiva? Outro elemento crucial é o contexto em que a comunicação acontece. O Cialdini, ele mostra pra gente que as pessoas, elas são mais propensas a serem persuadidas quando elas se sentem confortáveis, confiantes no ambiente em que elas se encontram. Pense, por exemplo, na diferença entre você negociar um contrato em um ambiente formal, impessoal, e negociar esse mesmo contrato em um ambiente mais acolhedor, relaxante, que transmita confiança, abertura. Com certeza, né? O ambiente influencia diretamente na percepção que as pessoas têm da situação e, consequentemente, na sua predisposição a serem persuadidas. Um ambiente acolhedor, receptivo, pode contribuir para um clima de colaboração, confiança mútua, né? Facilitando o processo de persuasão. Exatamente. E por último, mas não menos importante, o Cialdini destaca a importância da gente apresentar a informação de forma estratégica. A ordem que a gente apresenta os argumentos, as evidências que a gente utiliza, a forma como a gente estrutura a narrativa, tudo isso impacta na forma como a mensagem é recebida e processada pelo interlocutor. É como construir um quebra-cabeça, né? Onde cada peça precisa ser encaixada no lugar certo, na hora certa, para compor a imagem final. E quais técnicas o Cialdini nos ensina para apresentar a informação de forma mais estratégica, mais persuasiva? Uma técnica muito eficaz é o framing, que consiste em apresentar a mesma informação de diferentes maneiras, enquadrando ela em diferentes contextos, para evocar diferentes reações emocionais no interlocutor. Imagina, por exemplo, que você está defendendo um cliente que foi acusado de um crime. E, em vez de simplesmente negar as acusações, você pode utilizar o framing para apresentar seu cliente como vítima de uma injustiça, destacando os pontos fracos da acusação, as falhas no processo investigativo. Ou seja, mudar a perspectiva, o ângulo da câmera, né? Para que o interlocutor veja a situação sob uma nova luz mais favorável ao seu cliente. Exatamente. E o framing pode ser utilizado em diversas situações, desde a elaboração de um contrato até a apresentação de um caso em tribunal. A chave é escolher o enquadramento mais adequado para cada situação, levando em consideração os objetivos que se pretende alcançar, as características do interlocutor. Fascinante. Com essas estratégias adicionais do Cialdini, a gente tem um verdadeiro arsenal de ferramentas para aprimorar as nossas habilidades de persuasão, construindo argumentos mais eficazes e convincentes. Mas, como já discutimos, a persuasão não é uma fórmula mágica, não é um conjunto de truques que garantem o sucesso em qualquer situação. A ética, o respeito, a empatia, tudo isso deve estar sempre presente em qualquer estratégia de persuasão. Concordo plenamente. A persuasão, quando utilizada de forma responsável, ética, ela pode ser uma ferramenta poderosa para construir pontes, resolver conflitos e promover a justiça. É importante a gente lembrar que o objetivo da persuasão não é manipular ou enganar as pessoas, mas sim apresentar os nossos argumentos de forma clara, convincente, respeitosa, buscando o diálogo e a compreensão mútua. E com essa importante reflexão, a gente encerra o nosso Deep Dive no livro Influência, de Robert Cialdini. Esperamos que esse mergulho no universo da persuasão tenha sido útil e inspirador para você. Lembre-se, a jornada do conhecimento não termina aqui. Continue explorando, aprendendo, aprimorando suas habilidades de comunicação e persuasão. E até a próxima no Deep Dive.